Dois elementos de grande influência no nosso dia a dia: sal e luz. Todos os dias, praticamente, experimentamos a influência desses dois elementos. O sal nos alimentos e a luz no ambiente que vivemos. Quando não estamos num ambiente fechado, dentro de casa, estamos desfrutando da luz do sol. Sem a luz ou dentro de casa, a luz elétrica ou a luz do sol, teríamos grande dificuldade. E nós estamos aqui para falar desses dois elementos. Olá, sou o pastor Emílio Enklen, vos cumprimento com a paz do Senhor e vamos para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, a lição de número 2. No próximo domingo, estudaremos um título ou um tema muito importante: Sal da Terra e Luz do Mundo. O nosso textuário é um resumo dos versículos 13 e 14 do capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A verdade prática diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente. O mundo não pode ignorar, vamos dizer assim, os verdadeiros seguidores de Cristo. Nós encontramos, então, nossa leitura bíblica em classe. Ela é de poucos versículos e dá para fazer uma leitura coletiva na escola bíblica dominical para que todos participem. Está em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Nós vimos o plano de aula trazendo uma ajuda aos professores, mas nós vamos para os subsídios da introdução. Nessa lição, enfatizaremos o papel tanto do sal quanto da luz, que o cristão deve ter no mundo. Observe uma coisa: o cristão conhecedor da palavra, em especial dos ensinos de Jesus, sabe a importância que é em estar neste mundo exercendo o papel de sal e luz. É muito importante que ele tenha consciência disso. Ele não vai temer ou não teme se contaminar com o mundo. Por quê? Porque ele já está totalmente regenerado, transformado, pois recebeu uma nova mente. Quem recebe uma nova mente não vai estar sendo influenciado, mas vai influenciar. E como membro da comunidade dos salvos, ele vai começar a fazer isso. Ele vai influenciar toda essa geração pecaminosa. Vai brilhar como luz e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos então para subsídios do tópico de número 1. O tópico de número 1 diz o seguinte: o sal tempera e conserva. Duas palavras que nós temos diariamente em nossa culinária, em nossa cozinha. O sal tempera e também conserva. Vamos lá então, uma definição de sal. Na Bíblia, sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. No grego bíblico, nós podemos analisar que há pelo menos 4 significados para a palavra halas, que é no grego. Halas, um substantivo neutro para sal. Aí nós vimos ele como tempero, dando sabor ao alimento. Por melhor que seja uma carne ou uma comida, sem sal não há sentido, não há gosto. Como substância
fertilizante para a terra arável. Isso também aponta para o sal, como substância que conserva os alimentos da deterioração. No tempo que não havia geladeira, a carne era mergulhada no sal e era conservada pela presença do sal na carne. Nós vimos também o sal usando para provocar sede. No interior, muitos fazendeiros e donos de sítios e coisas assim colocam sal naquele coxo que há ali para que o gado venha comer aquele sal, provocar sede no gado e eles assim beberem água em abundância, para que haja uma qualidade melhor de vida também para o gado. E vimos também como sabedoria e graça no discurso. A Bíblia nos aconselha a ser temperado com sal nosso discurso e nossas palavras. Além das definições quanto ao sal, é importante atender para o aspecto histórico do sal. Da onde veio a palavra sal e coisas semelhantes. Nós podemos ver especialmente voltado para o povo de Deus, no caso, os judeus. Somente assim nós vamos compreender por que é que Jesus usou tanto a questão do sal. Por que é que ele disse que éramos sal da terra? Aí vamos entender. Havia nas praias do Mar Morto, e quem esteve por lá, eu estive algumas vezes, pude comprovar isso, uma fonte inesgotável de sal. Fala-se também de um amontoado de aproximadamente 8 quilômetros de extensão, de um monte de sal. Ficava na parte, inclusive, meridional do Mar Morto. Provavelmente foi sobre este assunto que falou lá em 2 Samuel, quando Davi volta da guerra e diz assim: também Davi ganhou o nome voltando de ferir os sírios lá do Vale do Sal. Como é interessante a gente aprender isso. Vale ressaltar que a palavra sal deu origem também à palavra salário, que no latim é salarium. O sal era dado aos soldados após as batalhas, como forma de recompensa. Era dado também ao trabalhador em troca de serviços prestados. E eles prestavam esses serviços e, por sua vez, trocavam nas feiras por alimentos ou então vendiam para quem desejasse. A importância do sal é o segundo ponto de nossa lição. O sal tem uma função muito importante. Ele age de forma discreta. Você sente o sabor nos alimentos, mas não consegue vê-lo. Não consegue tocar nele depois que ele estiver misturado ao alimento. Caso for colocado além da medida, o alimento ficará sem condições de consumi-lo. E se for colocado abaixo do necessário, também não ficará bom. Então aqui aprendemos uma coisa muito importante. O sal, além de temperar e dar sabor, ele fala-nos claramente da necessidade de uma vida equilibrada. Nisso vimos a importância desse elemento tão essencial para os dias de hoje também. Além disso, aprendemos que há um valor medicinal muito grande no sal. Ele era usado, Ezequiel registra isso, ele era usado para lavar os recém-nascidos no tempo de Ezequiel. Sabemos também que o sal é um ótimo cicatrizante e ajuda a fechar feridas. Aí vimos o ponto de número 3, que diz assim: o cristão como sal. O cristão como sal, é interessante a gente analisar isso. Ele serve para ajudar o seu próximo. Se o sal cura feridas, nós somos agentes curadores. Entendemos que o cristão é aquele que ainda preserva este mundo no meio de uma podridão moral e espiritual que está se agigantando a cada dia. É preciso entender que este mundo dominado pela natureza carnal e pecaminosa irá cada dia mais de mal a pior. Não podemos jamais esperar que o mundo seja
preservado do pecado por meio da educação, da ciência ou da filosofia. Jamais. As pessoas que não têm Cristo e nem o Espírito Santo vivem dominadas pela carne, e seus desejos e obras que produzem são as mais horríveis possíveis. O mundo sem Deus é dominado pela secularização e pelo mundanismo, mas o cristão é controlado pelo Espírito Santo. Enquanto o mundo está controlado pelo maligno, o cristão, como sal da terra, atua como um agente preservador e de equilíbrio a um mundo tão corrompido. Entretanto, para que isso aconteça, ele é preciso viver nos padrões da palavra de Deus, senão é no mínimo um sal insípido, um sal sem sabor. Quem diz que é cristão, mas não vive a palavra de Deus, é um sal para ser pisado pelos homens. Quando o cristão atua como sal da terra, há menos alcoolismo, há menos drogas, menos corrupção, menos adultério, menos divórcio e outras coisas que cheiram mal diante de Deus. Nós terminamos então o tópico subsídios para o tópico 1. Nós vamos continuar dando subsídios para o tópico de número 2. Falamos até agora do sal. Um breve resumo, mas agora nós temos a luz que ilumina lugares em trevas. O primeiro ponto desse tópico é o conceito físico e metafórico. Antes de penetrarmos no estudo da luz do mundo no conceito e sentido bíblico, é importante, e também no sentido teológico, é importante começar a nossa definição de luz pelo lado físico, científico, que estuda os fenômenos luminosos da Terra. Em tempos bem remotos, os cientistas julgavam que a luz era composta de pequenos corpos, ou seja, matéria que se alastrava com grande rapidez. É claro que a ciência ainda hoje patina nesses assuntos. Afinal, a luz é algo divino e ainda não sabem tudo sobre a luz. O que se sabe é que ela se propaga por meio de ondas no vácuo com uma velocidade muito grande, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Paulo faz uma referência à velocidade da luz, referindo-se também ao arrebatamento. Ele diz que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra ao oriente ou vice-versa, assim será a vinda do Filho do Homem. Observe bem, relâmpago ou num abrir e fechar de olhos, Jesus fala disso, Paulo fala também desta velocidade, átomos, a palavra que ele usa, indivisível. Analisa bem esta palavra. Analise a velocidade. É de aproximadamente ir até a China 15 ou 14 vezes, ir e voltar em um segundo. É muito rápido a velocidade da luz. Mas agora nós vamos dar uma definição de luz no aspecto bíblico. A primeira vez que a palavra luz aparece na Bíblia está em Gênesis, capítulo 1 e versículo 3. A luz fala de claridade, de um dia brilhante, cheio de vida, de luminosidade. A luz na Bíblia fala de Deus, de revelação, de oposição às trevas. O profeta Malaquias disse que Jesus é o sol da justiça. O salmista disse que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E Paulo nos ensinou que nós somos filhos da luz. O ponto de número 2 diz assim: o cristão como luz. Bem, aí nós vamos ver que não há opção para ser ou não. É uma declaração imperativa, vós sois.
A partir do momento que eu me torno cristão, eu não tenho que escolher, será que vou ser luz ou não? Se você é um seguidor de Cristo, a declaração de Jesus é enfática, é imperativa, vós sois. Não há relativismo na expressão de Jesus. Observe que o sal age de forma discreta, enquanto que a luz, ela é aberta, exposta, manifesta. Todos podem contemplar o seu brilho. O cristão regenerado deixa o brilho da glória de Deus ser visto, ser contemplado por outros em sua vida. Cada cristão deve estar consciente de que a sua pequena luz brilha, e brilha nessa terra por causa da luz maior que vem do Pai das luzes. Nós somos o sal. Sim, somos o sal da terra, mas também somos a luz do mundo. E como luz do mundo, nós refletimos a luz do sol da justiça, porque nós não somos o sol, nós refletimos a luz do sol. Nós não temos luz própria, mas refletimos a luz de Cristo. É como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Se vivemos como verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, expressando o seu caráter através da oração, da leitura da palavra, de uma vida íntegra, muitas pessoas serão atraídas pelo brilho da luz de Cristo em nossas vidas. O terceiro ponto diz o seguinte: a luz em lugar de trevas. A luz não pode dar seu real brilho se não estiver no seu devido lugar. Aqui é uma comparação muito grande e é interessante a gente analisar isso. Para que ela possa ser radiante e visível, tem que estar no lugar alto, no lugar certo. E para expressar estas verdades, Jesus usa duas ideias. A primeira fala de uma cidade edificada no monte. Quando ela está na colina e acende as suas luzes, todos podem ver. Não pode ser escondida. Na segunda ideia, Jesus diz que jamais pode se colocar uma lâmpada debaixo do alqueire. O alqueire, na época, era como se fosse um balaio ou um balde que podia compor 9 litros de elementos secos. Era a medida de secos. Então, um grande balde. Como colocar uma luz debaixo desta vasilha? Não, na verdade, o real propósito da lâmpada é iluminar e não ser escondida, de modo que o seu lugar apropriado não deve ser debaixo de um balde, de um tonel, de um latão, de um alqueire, mas no velador, no candelabro, no castiçal. Tentar colocar uma lâmpada debaixo de uma vasilha ou esconder debaixo de uma mesa ou de um lugar onde a sua luz não se propaga, sabendo que a missão dela é fornecer luz para iluminar o caminho das pessoas, na verdade, é impedir que as pessoas e os habitantes da casa possam ter acesso a todos os seus cômodos livremente. Quando você chega num ambiente e está muito escuro, não sabe para onde ir, acendendo a luz, você terá acesso a todos os cômodos da casa. Assim deve ser também o cristão. Semelhantemente, o cristão deve estar no velador e não escondido. No velador para brilhar, refletir a luz de Cristo ao mundo. Este brilhar fala de sua conduta, caráter, procedimento, suas obras, sendo que tudo isso não é meramente produzido por seu esforço, por seu brilho, mas pelo fruto da fé em Cristo e a sua justiça. Vamos lá então para o tópico de número 3. O último tópico de nossa lição vai falar justamente da aplicação de discípulos
que influenciam. Discípulos que influenciam sendo sal. Discípulos que influenciam sendo luz. O que estamos fazendo nesses últimos tempos? Como estamos nos comportando nesses últimos tempos? Vamos lá. Influenciando sendo sal. A influência do sal oferece algo tão tremendo que é, como já falamos, a sua influência de maneira invisível. Você tempera o arroz e o sal desaparece na água, mas ao provar a água, vai perceber que o sal está presente ali. O cristão vai demonstrar que é sal a partir de sua virtude interior. Quando ele abrir a boca, quando agir num relacionamento cristão, quando tiver atitudes que glorificam a Cristo, ele vai evidenciar o desenvolvimento do fruto do Espírito no seu interior. E sendo luz, ao contrário do sal que se manifesta, ou que é invisível, mas se manifesta apenas dando sabor, a luz não pode agir de forma invisível. O sal, sim, mas dá sabor, tempera, conserva. Agora, a luz aparece, clareia, ela vai evidenciar que somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus, então vai evidenciar nossas obras. O cristão como luz vai expor as obras contrárias, expondo e reprovando. Observe o que Paulo ensina aos Efésios, porque no outro tempo éreis trevas. Trevas que não revela nada, apenas esconde. Agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Aí abre-se um parêntese e ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E aí ele diz o seguinte, andai como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. Não reprove ou não aprove essas coisas. A influência cristã, o último tópico de nossa lição, tem o seu último subtópico também. A partir do momento que aceitamos a Jesus, somos levados a influenciar o mundo à nossa volta, através de palavras e através de ações também. Nosso testemunho cristão é capaz de influenciar as pessoas ao ponto de levá-las a seguir a Cristo. A igreja primitiva é um grande exemplo para nós de como a comunidade de Cristo Jesus, vivendo plenamente seus ensinos, como influenciou poderosamente o mundo, a sociedade da época, através de uma vida piedosa em Deus. Tudo que o crente faz é para a glória de Deus, é para que o Senhor seja glorificado. A nossa luz deve ser acesa para levar pessoas a Cristo, não para nós mesmos. Não somos atraidores de fãs, de pessoas. Nós levamos pessoas a Cristo. Quem procura viver conforme os ensinos de Cristo, buscando influenciar o mundo em sua vida e o seu proceder, pode ter certeza que terá todo o cuidado do Pai Celeste. Vai desfrutar disso. Vamos concluindo então a nossa lição. E eu quero dizer que em um mundo de trevas, a negridão espiritual já tomou conta deste mundo. Deus conta com salvos, que sejam sal da terra, luz do mundo, para conservar ainda uma sociedade chamada igreja, e todos quantos conhecem as obras de Cristo nesta igreja possam seguir a Cristo. Sigamos o conselho de Paulo aos Filipenses que diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, sinceros filhos de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual
resplandeceis como astros no mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos praticar isso, ser sal da terra e luz do mundo, e que o Senhor nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.